queridos irmãos, o nosso estudo começa com uma pergunta. O Velho Testamento é para os judeus e o Novo Testamento para nós, os gentios? Vamos ler Gálatas 3, 24 ao 25. Mas de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Agora, Gálatas 4, do 4 ao 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Queridos, os judeus, nos dias de Jesus, bem como nos atuais, sempre menosprezaram a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Por mais de 2000 anos, muito tempo de incredulidade, não é mesmo? E com as suas vendas nos olhos, tem blasfemado, não aceitando o Messias que já veio, morreu, ressuscitou e retornou aos céus. Então, pelo fato de os judeus terem apenas o Velho Testamento como regra e prática, não reconhecendo a pessoa de Jesus e todo o Novo Testamento, isso tem levado muitos pastores a dizerem que o Velho Testamento é para os judeus e o Novo Testamento é para nós, os gentios. Realmente causa espanto, não é mesmo? Um grupo religioso que recebeu a lei, os profetas, e teve o privilégio de ter o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, em sua terra, há mais de 2000 anos atrás, desprezar e até blasfemar, criticando o Messias que servimos e adoramos. É terrível, não é mesmo? Eles riem de nós, mesmo vendo os judeus, os milhões de turistas que visitam Jerusalém e as cidades onde Jesus viveu e pregou e operou sinais e maravilhas, o Rio Jordão, onde ele foi batizado, o Mar da Galileia, onde ele andou por cima das águas e os discípulos pescavam, mesmo assim, com provas sobrando, e além do trabalho de arqueólogos, mesmo assim permanecem inflexíveis diante do seu posicionamento contra a grande realidade que foi a vinda de Jesus, a existência dos discípulos, dos apóstolos que pregaram tão logo Jesus subiu aos céus. E o livro de Atos dos Apóstolos comprovam tudo isso. Os judeus chamam os cristãos de hoje de forma pejorativa de goi ou goim. É um termo para um gentio ou um não-judeu. E estudam e pregam que nós que estamos errados, pois o Messias Jesus Cristo que servimos é um impostor, pois ainda espera o seu Messias que virá. Jesus virá sim, mas para o arrebatamento da igreja, e ele não pisará no solo. Nós iremos encontrar com Jesus nos ares, como disse Paulo. E quem menosprezou, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ficará aqui na terra para a grande tribulação. Muitos judeus se converterão no período da grande tribulação, nós vemos isso na Bíblia. Segundo
o judaísmo, o não-judeu tem que se tornar judeu para ser salvo, para alcançar salvação ou para servir a Deus. Então, queridos, os judeus desprezam totalmente o Novo Testamento, o que nos deixa perplexos. Felizmente, muitos rabinos e muitos judeus estão se convertendo e deixaram o judaísmo e hoje seguem conosco na dispensação da graça em Cristo Jesus. Frequentam igrejas evangélicas, alguns rabinos até criaram igrejas judaicas cristãs. Usualmente, esses judeus convertidos usam o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, que significa o Senhor é Salvador, e também Mashiach para Messias, que significa ungido. Então, quando o irmão vê uma igreja usando o nome Yeshua ou Mashiach, se trata de uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo. Não é errado usar o hebraico para indicar Jesus, o Messias. Isto faz com que outros judeus se aproximam dos evangélicos. Então, com relação à pergunta feita no início, a afirmação de que o Antigo Testamento é para os judeus e o Novo Testamento para os gentios é um entendimento incompleto da relação entre as duas partes da Bíblia. A Bíblia Sagrada, como um todo, tem um papel fundamental, tanto para os judeus como para com os cristãos. Isso porque o Antigo Testamento, queridos, é a base, o alicerce, as raízes da religião monoteísta de um só Deus. Não se pode negar que o nosso cristianismo tem as suas raízes no Antigo Testamento. Imagina o irmão não ter tido conhecimento da obra da criação de Deus, a expulsão de Lucifer e os anjos do céu, a criação do homem, da mulher, como aconteceu o pecado, as belas histórias dos patriarcas, né? Os belos e abençoados salmos, a história dos grandes reis e profetas como Isaías, Jeremias, Daniel e outros, as profecias contidas no Velho Testamento e os salmos que produziram a vinda do Messias, a sua morte e ressurreição, entre outras muitas maravilhas do Antigo Testamento. O Novo Testamento não nega o Antigo, mas sim o interpreta e aplica a mensagem de salvação para todas as línguas, povos e nações, inclusive os judeus. O Novo Testamento demonstra que o Evangelho é para todos os judeus e não judeus. Com o Novo Testamento, vemos que a salvação não está ligada à observância das leis do Antigo Testamento, mas à fé em Cristo Jesus. Assim, podemos dizer que o Antigo Testamento não é apenas para os judeus e o Novo Testamento não é apenas para os gentios. A Bíblia é um todo. Na verdade, desde os dias de Jesus na terra, a relação entre os judeus e gentios na Bíblia é complexa, mas o objetivo final é a unidade e a salvação de todos os povos através da graça de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo demonstra isso claramente no livro aos Romanos. A partir dos dias de Cristo aqui na terra, um judeu desejoso de ser salvo tem e terá, ao ouvir o Evangelho, ser convertido pela graça de Deus e pelo sangue de Cristo e pelo poder regenerativo do Espírito Santo, arrependendo-se dos seus pecados e crendo
e recebendo a Cristo como Deus Altíssimo, o Senhor e Salvador pessoal, tornando-se uma nova criatura, submetendo-se ao batismo cristão e servindo ao Senhor Jesus em uma igreja local. Enfim, o Novo Testamento apresenta Jesus para os gentios. Observe o que nos diz o Salmo 110. Este salmo é citado diretamente no Novo Testamento mais do que qualquer outro salmo. Seu significado foi claramente definido por Cristo Jesus. Dois temas deste salmo estão interligados ao longo do livro de Hebreus, na demonstração da posição única de Jesus Cristo como Rei eterno e sumo sacerdote para sempre. Observe o que diz o versículo 4 do Salmo 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou, não por ninguém superior a ele, porque não há Deus fora de si mesmo, apresentando Jesus como sacerdote com juramento da parte do Pai. Está dizendo que seu sacerdócio é eterno. Não haveria quem substitua Jesus Cristo. Então, durante toda a eternidade, para todos sempre durará esse sacerdócio de Jesus. Nunca haverá um tempo no futuro que Jesus deixará de ser. Portanto, trata-se de um sacerdócio superior a qualquer ser humano. Assim, Jesus é o mediador de uma eterna aliança superior. Jesus é o fiador de uma aliança superior. O Novo Testamento, como nós lemos em Gálatas no início. Aqui estamos vendo a transição do antigo para o novo. Quem vivia na antiga aliança, queridos, vivia já na expectativa da nova. A religião deles haveria de mudar. O caminho para Deus haveria de mudar. Deus colocou o mediador de uma aliança perpétua, Jesus Cristo, seu Filho. Hoje, já não precisamos sacrificar animais para nos apresentar a Deus. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Li 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6. O Salmo 110 foi citado por Jesus. Vamos ler Mateus 22, 43, 45. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? Vamos ler os versos 1 e 2 do Salmo 110 agora. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Queridos, no Salmo 110 é possível percebermos, querido, que Davi sabia que Jesus é diferente de todos os outros reis. Como lemos, o Senhor jurou e não se arrependerá.
é sacerdote para sempre, seguindo a ordem de Melquisedeque, verso 4 do Salmo 110. Este verso introduz um segundo papel ocupado por Jesus. Ele é rei e sacerdote. Davi era apenas rei de Israel. Jesus Cristo é o rei e sacerdote que governa sobre os sujeitos voluntários que se entregam a ele. E o conteúdo do Novo Testamento é fundamental para a fé cristã. Sim, você precisa muito mais do Novo Testamento, pois Jesus cumpriu o velho por todos nós. Vamos ler alguns textos? Mateus 5, 10, 17 ao 18. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio da lei jamais passará, até que tudo se cumpra. Agora vamos ler Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Observaram? Agora vamos ver Gálatas 5, do 14 ao 15. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Querido, se você é um novo convertido, eu oriento a você estudar primeiro o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento até o final, aí você começa no Velho Testamento, lá em Gênesis, até chegar no último capítulo do Velho Testamento. E você vai observar como foi glorioso esse ministério de Jesus Cristo para salvar todos aqueles que nele crê. Amém? Vamos orar. Amantíssimo e glorioso Pai, a Ti a honra, a glória, só o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor nos legou, deixou para a posteridade, Senhor, o Velho Testamento e o Novo, e o ato dos apóstolos. Continua conosco, Senhor, a obra em favor da expansão do reino de Deus na terra. O Senhor tem usado muitos evangelistas, missionários, pastores e até mesmo aqueles irmãozinhos que não tiveram qualquer formação teológica para a difusão do Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de muitos. Obrigado, Deus. Coloque no coração dos meus ouvintes o amor, o desejo de estudar a bendita palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Abençoe estes lares que recebem a mensagem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, queridos. Deus abençoe ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro com a bendita bênção de Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros,
que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Livro que fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança. És a voz do Redentor.